o automobilismo de competição. Eu estou colocando rapidamente para a gente poder entender o que aconteceu quando apareceu esse carro e também quanto tempo tinha indústria, né? Porque mostrar um carro numa indústria com menos de 10 anos, o que foi feito, o que foi desenvolvido no Brasil, é muito legal. Tá? E falar dos carros sem falar das pessoas também é uma coisa que está intimamente ligado. E no Brasil nós tivemos expoentes, pessoas assim que eu coloco como especiais, projetistas, designers, pessoa que realmente era apaixonada por aquilo e com dons. Eu brinco sempre, se essas pessoas tivessem na Europa, com certeza seriam do mesmo nível de nomes que a gente conhece, como Bertone, Pininfarina e tudo mais. Aqui no Brasil nós tivemos diversos, tá? A gente não pode esquecer do Rino Malzone, que projetou na fazenda dele lá em Matã um carro maravilhoso, que foi o GT Malzone, inclusive ganhou muita corrida. Depois ele foi depois virou Puma, né? Na própria Puma, o Milton Mastiguin, que deu continuidade, com o design do Anísio Campos também, que foi muito feliz no design da Puminha. Não podemos esquecer do nosso amigo Ari Rocha, que projetou um carro em 1964, que foi capa de revista lá fora, ganhou o prêmio do Estúdio Fissoni, no Turim, né? Quer dizer, pessoas realmente especiais, tá? Pessoas com um dom muito bacana, e isso a gente pode continuar também na década de 70, pessoas como o criador do Miura, lá, né? Tem vários, não podemos esquecer do nosso visionário, uma pessoa que eu fui fã, sou fã até hoje, que é o João Gurgel. João Gurgel também foi uma pessoa que, dentro de todas as dificuldades impostas pelo país, conseguiu fazer uma fábrica de automóveis revolucionária, com conceitos maravilhosos e muito à frente do seu tempo. Quando eu começo a falar do Gurgel, dá uma outra palestra gigante aqui, então não vamos longe, tá? Eu só acho que a gente tem que falar dessas pessoas, que são pessoas importantes, revolucionárias e muito à frente do seu tempo. Então nós vamos começar a falar alguma coisa aqui, contar a história do Brasinca, contando a história de uma pessoa, tá? Rigoberto Soler Gisbert era um espanhol, chegou no Brasil na década de 50, e ao chegar no Brasil ele é apaixonado já por automóveis, e ele falou, puxa, aqui é um lugar que está faltando uma fábrica de automóveis. E já apaixonado por desenho, é uma pessoa autodidata, um engenheiro, mas ele era autodidata, ele procurava as informações, estava sempre querendo saber de tudo. E então Rigoberto Soler chegou no Brasil na década de 50, e quando começou a indústria automobilística, ele já estava batendo na porta das fábricas para trabalhar lá. Então ele teve uma passagem de uns 2 anos pela Vemag, em que ele conheceu o Jorge Letro, no departamento de competição. Logo depois ele foi para a Willys, e na Willys ele participou de um projeto que estava acontecendo, que estava sendo produzido, de um carro esportivo em cima da plataforma, em cima da mecânica do Aero Willys. Esse carro foi um Willys Capeta. Realmente esse carro não passou de um protótipo, foi feito apenas um carro, que foi lançado no Salão Automóvel, se eu não me engano, de 62, e um carro com um design muito bacana, com a característica da Willys, né, daquela frente bipartida e tal, e usando a mecânica 6 cilindros do Aero Willys 2600, câmbio de 4 marchas, e a plataforma, na realidade, suspensão toda de Aero Willys. Mas é um carro que, infelizmente, não passou do protótipo. Hoje
hoje em dia, eu gosto de falar desse carro, porque ele é um carro único, né? Ele ficou durante mais de 30 anos abandonado no Museu Matarazzo. Muita gente, acho que chegou a conhecer o Museu Matarazzo lá em Caçapava, com o falecimento... É o Lee? Desculpa. Roberto Lee. Desculpa, o Museu do Roberto Lee. Eu falei Matarazzo, desculpa, eu confundi. Então, Roberto Lee, lá em Caçapava, na verdade ele era cunhado do Matarazzo, né? Tá certo. Então, por isso que eu liguei. A esposa dele era Matarazzo. Então, Roberto Lee tinha um museu muito bacana em Caçapava, com diversos carros, e ele morreu sob condições meio suspeitas no final da década de 70, e o museu ficou fechado durante mais de 30 anos, e briga familiar, e polícia e tudo isso. Então ficou tudo fechado e o Capeta ficou nesse estado abandonado. Graças a alguns contatos políticos, nosso amigo Roberto Nasser, lá de Brasília, resgatou esse carro do museu, conseguiu pela Fundação Memória do Transporte lá de Brasília, recuperar esse carro e restaurar. Então, a gente, hoje em dia, aqui tem uma foto dele no evento de Araxá, recentemente, né? Então, graças a Deus, esse carro foi resgatado, o único modelo existente, e hoje em dia tá bem bonito para a gente ver. Bom, falando um pouco mais do nosso amigo Rigoberto Soler, ele realmente queria fabricar automóvel. Então ele começou a dar aulas no primeiro curso de mecânica automobilística que apareceu aqui no Brasil, que foi na Faculdade de Engenharia Industrial da FEI. E lá ele conseguiu ter um pouco mais de liberdade de poder criar os projetos dele, com a ajuda dos alunos. Então, o primeiro experimento que ele fez, o primeiro protótipo, foi o FEI X1. Esse carro foi apresentado no Salão do Automóvel de 68. Na realidade, ele era um anfíbio, era um carro para andar na terra e na água. O propulsor dele, aliás, uma característica de todos os produtos, todos os carros que o Soler fabricava, ele tinha que ser 100% componentes estacionais, 100% de componentes que você comprava na autopeça da esquina. Então, esse carro, ele foi produzido com um motor de Gordini de 40 cavalos na traseira. Ele era impulsionado por uma hélice, com um grande empuxo. As rodas traseiras são Gordini, as rodas dianteiras como de kart. E a direção dele era no leme. Tá? Ele tinha visto veículos overcraft, então ele tinha um manche e um leme. E esse carro foi apresentado no Salão do Automóvel de 68. Existia um segundo protótipo, que foi o X2, que era na realidade um overcraft, fabricado, como eu te falei, também com peças nacionais. Os botões para inflar o overcraft era de máquina de cortar grama. Então ele buscou no mercado alternativas, fez o X2, que foi o segundo protótipo da FEI. Esse, infelizmente, eu não tenho foto. E logo depois ele desenvolveu o X3, com um pouco mais de patrocínio, mais de liberdade na FEI. Ele desenvolveu um carro muito bacana, muito atual, muito moderno. Se a gente analisar o ano de 1970, a gente olha o Aston Martin Lagonda da década de 70, tinha mais ou menos esse visual. A gente lembra da Mercedes C111, também de 74. Quer dizer, o que o Soler estava fabricando aqui na esquina em São Bernardo do Campo era super atual, tudo que estava acontecendo de moderno no mundo. Tá? O FEI X3, ele era produzido, eu sou apaixonado por esse carro, ele foi produzido com a mecânica do nosso Dodge Dart nacional. Era um motor 5.200, 200 cavalos, câmbio de 3 marchas, suspensão barra de torção, né? E tinha um ótimo desempenho, uma ótima aerodinâmica.
mais uma foto, 1972, esse fez X3, ele teve, vamos falar, usando uma linguagem atual, um upgrade. Então a mecânica dele foi atualizada para a mecânica do Charger RT, que era o lançamento da época. O câmbio de 3 marchas passou a 4 marchas. Aí o carro recebeu uma pintura em verde e dourado. A traseira sofreu uma ligeira modificação e ele foi batizado de Lavínia. Esse batismo tem um cunho político, né? Lavínia era o nome da esposa do prefeito de São Bernardo do Campo. A prefeitura foi um dos apoiadores do projeto, então resolveram batizar o nome do carro de Lavínia. Tá? Mais um projeto interessante que só um minutinho, por favor. Que o Rigoberto Soler projetou, isso em 1978, também pelo trabalho da FEI, foi o Talav. Na época começaram os primeiros trem-balas japoneses e Rigoberto Soler viu a oportunidade de mostrar no Brasil também um trem, e não só o desenho do trem, mas todo o projeto de acionamento. Ele tinha uma espécie de aranha que prendia ele ao trilho e era para atingir 300 km por hora esse trem aerodinâmico de alta velocidade, o Talav. Por favor, pode fazer a pergunta. Que o X3 ele tinha um freio dinâmico no teto. Exatamente, ele tinha um freio aerodinâmico, né? Além do freio original do carro a tambor, ele tinha uma aleta, mais ou menos como a asa da Fórmula 1 hoje, que abre e fecha. Ele tinha um freio aerodinâmico, então em condições para poder frear o carro. Esse X3 é um carro que, outra coisa que tem nesse projeto do X3, muito interessante, ele foi projetado já com alguma noção de aerodinâmica grande, tanto é que ele é baixo, largo, com pequena área frontal e tudo mais, e ele tem um efeito asa, uma coisa que aconteceu na década de 70 na Fórmula 1, mas em 68, 67, 68 começaram os primeiros aerofólios. E o Soler, nesse projeto, ele projetou o carro de forma a ser como uma asa invertida de avião. Então, quanto mais velocidade atingir o carro, mais grudado ao chão. Então, nós podemos falar que ele usou aqui, em 1970, um recurso que o Colin Chapman, final da década de 70, lançou lá na Fórmula 1, lá na Inglaterra. Bom, falamos do Talav. Isso que a gente está ouvindo é o raro canto do Irapuru. Eu vou aproveitar, já que eu tenho um videozinho aqui, não tem muito a ver com carro, mas tem a ver com o Irapuru e basicamente tem que a ver com a nossa cultura, tá? Muita gente ouve o nome Irapuru, vê às vezes, né? Livraria Irapuru, isso Irapuru, e não conhece. Então, dando um parênteses aí, vamos colocar um pouquinho de cultura para vocês, uma cultura regional brasileira, e vamos contar. Eu particularmente gosto muito da lenda do Irapuru. Então é uma coisa de 2 minutos. Vamos ver onde é que é o play aqui agora. É a esquerda. À esquerda. Aqui, né? Ali na esquerda, em cima desse. Aí. Aquela flechinha embaixo do tá mexendo. Aqui ele está. Diminui um pouco a tela. Aí. Essa aí. Então, em vez de eu falar, é mais fácil vocês lerem e vou ficar com essa musiquinha na cabeça. O Irapuru, seresteiro cantador do meu sertão. Os cantores de ébano.
Vai embalar mais no sul da corrida. Eu acho que vai. O meu vídeo vai ficar chacoalhado também. Se Deus ouvisse o que lhe sai do coração, entenderia que é de boa sua canção. E nos seus olhos tanto pranto rolaria, que daria pra salvar. Será que não está ligado à fonte? Então, essa cena do Arthur cantando é um negócio bem difícil de se ver. Vocês viram que ele aparece, ele canta 15 dias por ano no amanhecer e no alvorecer. E por causa dessa lenda, ele ficou um bicho praticamente em extinção, porque todo mundo queria ter uma pena ou um pedaço do ninho para ter sorte. E com isso acabaram sumindo aos poucos o Irapuru, né? Hoje é um pássaro preservado, aí tem alguns criadores que guardam, né? Eu acho muito bacana ter essa lenda, ter um pouco da história, da nossa história, né? E nessa época, na década de 60, do lançamento dos carros, o pessoal buscava muito isso, né? Temos também um exemplo do carro recordista de velocidade, né? O Carcará, que também é um personagem do folclore brasileiro, né? Era uma época em que a gente ainda dava muito valor, né, à nossa terra. Hoje em dia o pessoal valoriza mais os... Abaixo aqui, à direita. À direita, me explica aí. Em cima do verdinho, tá vendo? Aí. Continua, né? Então, mais uma vez, o Irapuru cantando. Então, A bateria está acabando. a Brasinca, que era uma empresa que fabricava carrocerias, uma empresa fundada em 1949, ela fabricava carrocerias aqui nesse bairro, nessa cidade que a gente está, em São Caetano do Sul. Fazia carroceria de caminhões e ônibus. Ela cresceu muito devido ao sucesso do caminhão Fenemé, do caminhão Alfa Romeo. Ela produzia as cabines do Fenemé, né? Deixa eu passar aqui. Não vai ficar cantando. Ô Fábio, a bateria vai acabar daqui a pouco. Vê se está ligada a fonte. O notebook vai acabar. Vê se atrás está ligado. O cabo da fonte. Obrigado, Ricardo. Então, eu estava falando da Brasinca, rapidamente. Foi uma empresa fundada em 1949, aqui em São Caetano do Sul, e produzia carroceria para ônibus e para caminhões. E com o sucesso do caminhão Fenemé, ela cresceu bastante, desenvolveu bastante. E já produzia também carrocerias para as indústrias automobilísticas, especialmente as caminhonetes da Chevrolet e algumas carrocerias para Ford também, da F100 Perua, mas basicamente para Chevrolet. Então surgiu a ideia do Roberto Soler como chefe do projeto. Ele chamou alguns expoentes também, algumas pessoas muito ligadas da indústria para desenvolver esse projeto. Entre elas, uma pessoa que também eu sou fã, também gosto demais, o seu Mário Ângelo Gonçalves, que era, depois ele ficou muito conhecido com uma empresa que ele montou, que chamava Engenharia
de veículos e motores, a Invemo, né? Então, o seu Mário, ele era um mecânico de mão cheia e um engenheiro também, que projetava a parte mecânica dos carros muito bem, apaixonado igual, e depois teve muito sucesso também com a Invemo, que depois também produziu uma réplica da Porsche 356, que foi premiada inclusive em diversos lugares do exterior. Bom, o projeto de Irapuru era para ser um carro 100% brasileiro. Então ele foi inteirinho projetado por brasileiros, fabricado com peças de carros brasileiros, pela Brassinca, por fazer especialidades da Brassinca ser carrocerias. Uma das exigências era que o carro fosse feito em lata, né? Que já começavam a ser alguns estudos de fibra de vidro, a Puma começou a fabricar em fibra de vidro, o Willys Interlagos já era feito em fibra de vidro, né? E, inclusive a Corvette no exterior era feita em fibra de vidro. Mas a Brassinca falou, não, você estamparia tudo, esse carro tem que ser feito de lata. Então o Soler pôde, vamos falar, soltar toda a sua criatividade e produzir um carro do zero, muito assim, atual, de bom desempenho, com um design maravilhoso. Ele foi feito com um chassi de chapas dobradas, de chapa aliviada, não sei se o pessoal pode ver aqui, na lateral, do lado de onde se vê a caixa, né? Você vê passar o chassi, né? E o chassi todo furado, né? Parece que tem... esse chassi foi inspirado nas Mercedes 300 SL, asa de gaivota. Mais para frente vocês vão ver, vão poder ter uma noção melhor do chassi na próxima foto. Então aqui está toda a parte mecânica do carro. Suspensão independente nas 4 rodas, com o eixo Panhard atrás. A mecânica dele era o maior motor que a gente tinha aqui. A gente tinha 2 motores grandes, vou falar assim, no Brasil em 1963. Os 6 cilindros Chevrolet da caminhonete Chevrolet Brasil, que é esse que foi utilizado, 4.271 centímetros cúbicos. E nós tínhamos um motor de bloco em Y da Ford, da F100, o 272, né? Que era um motor de mais baixo giro, de muito torque, mas de baixo giro. Então, optou-se no motor Chevrolet e na mecânica Chevrolet. Até também porque a Chevrolet era parceira da Brassinca na fabricação das peruas Amazona e da caminhonete cabine dupla, né, da nossa Chevrolet Brasil de cabine dupla. Então, a mecânica utilizada, motor 4.200, 6 cilindros. Aliás, uma das poucas coisas importadas nesse carro foram os 3 carburadores S1 H4. Esse carburador era mesmo usado nos Jaguar, no Jaguar E-Type, né? Isso proporcionava 155 cavalos a 4.000 RPM. O freio era tambor nas 4 rodas também, e era um carro relativamente leve por ser feito de lata. Ele tinha 1.180 quilos. Todos os testes dinâmicos desse carro começaram a ser feitos assim, do jeito que está aí. O chassi, o banco, o volante, utilizava-se o autódromo de Interlagos, e um dos pilotos, uma das pessoas que compraram a ideia, que participaram e ajudaram a desenvolver esse carro, foi o Wilson Fittipaldi, o irmão do Emerson, o irmão mais velho do Emerson, né? Outra característica muito legal desse carro é que a distribuição de pesos era praticamente 50-50. Uma coisa que, dinamicamente, para um carro, né, o carro tem a distribuição de peso, né, o eixo dianteiro e o eixo traseiro com o mesmo peso. Então, aqueles 1.100 quilos eram 580 num eixo, 530 no outro, uma coisa assim, que proporcionava um equilíbrio muito bom no carro, tá? A velocidade máxima estimada em torno de 200 km por hora e um 0 a 100, 10,4.
Nos transportando para 1964, e porque a gente tinha no mercado, quando eu falar num Simca Rally, que seria o top de um veículo de luxo esportivo, o 0 a 100 dele era em torno de 17, 18 segundos. Assim como o Alfa Romeo JK, era mais de 15 segundos de 0 a 100, né? E era um carro nervoso, duplo comando, né? Quer dizer, esse carro era muito, muito mais rápido, mais forte que qualquer veículo nacional em produção, né? Era um carro que realmente ele se equiparava muito aos carros importados da época, né? Se você pegar um Corvette da década de 60, eu acho que o desempenho era bem parecido, tá? Inclusive, num papo que eu tive com o seu Mauro Ângelo, ele falou que o projeto desse carro foi um pouco inspirado no Corvette. Tanto que distância entre eixo, bitola e tudo mais é bem similar aos primeiros Corvettes da década de 60, 61, 62. Existiu, inclusive me contaram isso lá da fábrica também, chegaram a importar o Chevrolet V8 350 para instalar nesse carro, tá? Para pista e tudo, mas realmente acabaram abortando essa ideia pelo princípio de se manter um carro com mecânica e com componentes feitos no Brasil. Tinha um lado nacionalista e tinha um lado político também, que o governo incentivava, né? Aí, observando mais alguns detalhes do carro, né? Uma frente longa, uma traseira já com bons conceitos de aerodinâmica. Inclusive, esse carro foi desenvolvido, foi testado num dos primeiros túneis de vento que existiu no Brasil, no Instituto Tecnológico Aeronáutico, lá no ITA, em São José dos Campos. E de lá vieram algumas modificações da carroceria, alturas de para-choque, os espelhos retrovisores passaram mais para frente em forma de copinho aqui, né? O pessoal pode ver. Uma característica muito legal desse carro, contribuiu muito pela aerodinâmica, além dos vidros mais rentes à carroceria, as maçanetas embutidas, né? As maçanetas aqui na porta, elas faziam parte desse vinho. E outra característica são essas saídas de ar em formato de guelmas, vamos falar assim, né? Que permitia uma refrigeração, um fluxo de ar dentro do capô, saindo para cá, tá? Então era um carro que, se a gente analisar os outros carros no Brasil, ele estava muito à frente. E não fazia feio a nenhum carro importado na época. Mais alguns detalhes aí, a gente pode ver o painel de instrumentos, que era muito bonito, feito em madeira de lei. Ele tinha 6 instrumentos, velocímetro, o RPM, termômetro de água, pressão de óleo, tá? E aqui um detalhe muito interessante, muito raro, né? Que alguns carros têm, esse aplique, né? Que segura os botões, né? E a chave de contato. Tá? Os Urapuru foram sempre feitos com esse mesmo motor 6 cilindros, e existiu opcionalmente alguns carros com câmbio de 4 marchas importado da Corvette, tá? Mas pouca coisa, cerca de 5 carros, né? Mais alguns detalhes, algumas fotos podendo mostrar os detalhes do bonito desenho do nosso amigo Soler. E aqui nós mostramos que, aliás, as pistas na época eram um cartão de visita e uma forma publicitária muito bacana. E o Irapuru se deu muito bem também na competição. E lá fizeram dois... na realidade era um Irapuru modificado, como se fosse uma furgoneta, que propiciava levar uma maca para atendimento de feridos. E ele tinha um dispositivo muito curioso, muito interessante. Ele tinha 2 submetralhadoras embutidas no para-choque, bem ao estilo de James Bond. Se a gente lembrar, 1966 era o auge do James Bond,
e a Dracica chegou a dar 2 metralhadoras na frente. Esse carro, infelizmente, fizeram só um. Conversei com Carlos Miranda, quem conhece Carlos Miranda, nosso amigo vigilante rodoviário. Ele contou desse carro, ele dirigiu esse carro ficou, foi doado à polícia rodoviária, ficou durante alguns anos, aqui mesmo, aqui pertinho, no primeiro posto policial aqui da Anchieta, e na época o Carlos mesmo, quem conhece a história do Carlos Miranda sabe que ele era um ator que virou. Depois ele entrou para a polícia rodoviária e ele chegou a trabalhar com esse carro na polícia rodoviária. Muita gente procura esse carro, muita gente, mas pelas notícias que a gente teve, esse carro foi escrapeado, ele já foi desmontado há uns 20 anos atrás. Eu consegui uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que é muito raro, poucas pessoas viram. Deixa eu ver se eu consigo aqui, vou minimizar. Existia uma série de televisão nos anos 60, chamada Águias de Fogo, quer dizer, um episódio chamado Águias de Fogo do Vigilante Rodoviário, em que ele aparece com esse carro. Deixa eu abrir um pouco mais a tela. Eu acho que a tela estourada não vai ficar legal. Peraí. São 3 minutos e 30, mas vale a pena porque é uma coisa muito rara. Inclusive tem muita gente que fala, não existiu o Gavião. Isso aí existiu, só falam que existiu, mas não existiu. E aqui é uma prova, um registro. Os direitos pertencentes a Ari Fernandes, que foi o produtor do filme Vigilante Rodoviário. Acho que dá para todo mundo ver, né? Então curta um pouquinho do Gavião. Vigilante Carlos, chegou uma mensagem pelo telefone da Estrada de Ferro. A FAB pede uma ambulância no campo de pouso. É necessário transportar com urgência uma criança para o hospital. Mande comunicar que será providenciada imediatamente. Pedindo passagem, não? A Kombi pedindo passagem lá. O louco. Ele dirigiu os carros, o cachorro. O cachorro. Quem chegou? Sim. Esse que a Kombi estava querendo passar. Vigilante Carlos da Polícia Rodoviária. Prazer, vigilante.
Fizeram na Kombi? Fizeram na Kombi. Completamente confiável. Completamente devagar, não é confiável. Meu Deus. O que o Carlos foi fazer lá? Que potência! Com licença, capitão. Bicharada. Bicharada. Agora dá para ver bem a traseira do avião. Muito bem, doutor. Vamos sair logo dessa cidade. Precisamos descobrir algumas garotas, afinal. Bom, esse é um registro muito raro, né? Na realidade, o que a gente encontra por aí no avião é isso, é esse trecho de filme e essas duas fotos de cima, porque na realidade a outra é do filme, lá embaixo, né? Essas três fotos de cima. Então ali ele sendo fabricado e aqui uma foto dele na Polícia Rodoviária. Realmente, se alguém souber onde está esse gavião, por favor, nos informe. Vou deixar. Bom, aqui a gente mostra duas publicidades, né? A primeira da esquerda, que era uma propaganda do carro e ao mesmo tempo institucional, né? Que a ideia era mostrar. Todo mundo começou a ver Brasinca, pensando no carro. Aí eles estão mostrando, né? O que é a Brasinca. Então ele mostra toda a história, conta um pouquinho da história da fábrica desde 1949. Então foi um nome que ajudou a divulgar o nome da indústria Brasinca através do carro. E em 1965 a Brasinca produziu 50 unidades do 4200 GT. E aí fizeram um acordo e passaram a produção para uma outra empresa, na qual Rigoberto Soler era um dos donos, né? O Walter Hahn também era um outro sócio, que chamava Sociedade Técnica de Veículos, STV. Então, a propaganda da direita já usa o nome Irapuru. Quando ela passou da Brasinca para a STV, aí o Soler fez a questão de batizar o carro como Irapuru. Na verdade, muita gente já chamava, porque sabia do projeto Irapuru, né? Então, foi passado para a STV, utilizou-se o nome Irapuru e houve um trabalho de vendas e melhor, né, com facilidades, planos de pagamento, né, que a gente está mostrando nessa propaganda, e tentou-se também em comercializar esse carro nas revendas Chevrolet, tá? Algumas pessoas falam que chegou a vender, outros falam que não vendia, mas na realidade a General Motors extraoficialmente dava manutenção e garantia, porque os componentes eram todos da GM, né? Eu ia falar outra coisa. Bom, então aqui a gente mostra quando ela passou a STV. Ali o lançamento no salão do automóvel, né? Já divulgando o nome Irapuru, e a sede da STV, quando saiu da Brasinca. E da STV foram produzidas 26 unidades apenas, tá? A principal diferença que a gente poderia ver de um carro Irapuru para um carro Brasinca, primeiro lá do lado esquerdo, lá em cima, o logotipo da STV, que lembrava um pouco da Brasinca, mas usava a marca STV. Os faróis dianteiros foram modificados para frente com faróis quadrados, né? O 4200 da GT que existia na coluna traseira, na coluna logo do lado do vidro, né? Uma outra característica do Irapuru que eu não falei, dos Brasinca, o melhor pneu que a gente tinha para se usar, na época não existia o pneu radial no Brasil, era o cinturado.
Então optou-se em usar os mesmos dos JK. E quem já teve JK, já restaurou, sabe aquela medida do cinturato JK de 400 milímetros, né? Todo mundo usa polegadas e o JK, de origem italiana, usava milímetros. Então ele usa aquele pneu de 15 polegadas e meia, né? Que não existe, mas o cinturato era o único pneu que permitia o desempenho de Irapuru de 200 km por hora e trazia muita estabilidade ao carro. Então, todos os Irapuru usavam a roda do JK, que é um problema para restaurar hoje em dia. Foram produzidos oficialmente 3 unidades do Irapuru conversível, tá? Todos os anos 66, todos fabricados pela STV. Tá? A gente sabe de 2 hoje em dia, né? E de um terceiro, vamos falar entre aspas, pseudo-conversível. Tá? Não se tem certeza se é conversível original ou não. Mas ali a gente pode ver no salão do automóvel, é um carro muito bonito e que caiu muito bem o modelo conversível. Aqui eu faço uma brincadeirinha aí, quem tem a minha faixa etária deve lembrar dos anos 70, dos anos 80, da gente ver às vezes, quem morava aqui em São Paulo principalmente, deparar com um carro desse na rua, né? Eu, moleque, ficava louco para entender que carro era, como era, né? Eu tenho bem viva essa imagem na memória. Quando eu olho assim, né, esse Irapuru prata, eu lembro inclusive um perto de casa que tinha, e eu era apaixonado pelo carro, achava lindo, acabou a bateria. Achava lindo e maravilhoso esse carro, né? Era um carro muito bacana. E assim como muitos carros na década de 70, com a crise do petróleo e tudo mais, tiveram um fim meio triste, né? Então eu trouxe essas 2 cenas de terror aí para os apaixonados, que realmente é muito triste em imaginar 2 raridades dessa nesse estado, né? Quem conhece o Thiago Songa, que é lá de Franca, que foi editor da Biela, ele é apaixonado, ele fez o levantamento onde está cada Irapuru, quantos se perderam e tal. Eu pedi para ele esses números, mas ele não me passou. Mas é um carro que realmente merece ser preservado. Se alguém encontrar um assim também, pode me avisar que, mesmo nesse estado, eu posso comprar, tá? Quem gosta desses carros, né? Hoje em dia o panorama mudou, né? Graças a Deus a valorização dos carros antigos, né, está propiciando restaurações muito grandes, carros que você olhava e falava que irrecuperável, está valendo a pena se restaurar, e esse movimento em prol do carro antigo está mostrando. Aqui à direita nós temos uma foto de um encontro lá em Brasília, lá promovido pelo Roberto Nasser também, né? A gente vê 6 Irapurus prontos, né, sendo um conversível, e um lá atrás em restauração. Uma outra curiosidade que tem, que eu me arrependo toda vez que eu tive um e acabei vendendo, né? Foi produzido também na época um mini Irapuru, né? Então a gente vê esse pratinho do lado esquerdo, já restaurado, e aqui o dono desse Irapuru verde, que tem um mini Irapuru também restaurado, e ele faz questão de mostrar as exposições. Então acabou virando um carro muito cultuado. Agora aqui tem um outro papo que deu muita briga, e todo mundo até hoje rende calorosas discussões. Como eu falei, o Brasinga 4200 foi produzido em 1964 no Brasil, saiu da prancheta do Soler, aqui em São Caetano do Sul. Em paralelo, um pouco depois, 2 anos depois, foi lançado na Inglaterra um modelo chamado Jensen Interceptor, que indiscutivelmente tem linhas
muito parecidas com o Irapuru. Lógico, a Jensen era uma empresa já de tradição, muito poderosa. Os carros, dinamicamente, eram muito diferentes. Eles usavam um motor Chrysler 383 polegadas cúbicas, o 383, câmbio automático, todo bancos de couro e painel inglês, tal, um padrão de acabamento inglês, tal. Mas indiscutivelmente os carros são muito parecidos. Por ocasião de um vídeo que foi feito com a história do Irapuru, que o Jorge Eletri produziu, a gente fez uma mesa redonda entre pessoas envolvidas no projeto, designers, estava o seu Mário Gonçalves, estava Anísio Campos, o próprio Jorge Eletri, estava o Walter Hahn, que trabalhou, foi um dos proprietários da STV, e nesse bate-papo questionou-se, veio essa história do Jensen, né? O Anísio Campos, como designer, todo mundo conhece o Anísio também, não precisa de apresentações. Ele disse o seguinte: ele não acredita que houve cópia ou plágio dos ingleses no Irapuru. Ele diz que era uma tendência de design da época. Então, aqueles carros com frente longa, com traseira curta, com esse padrão de aerodinâmica. A gente vê alguns modelos MG, a gente vê os Jaguar da década de 60, vê outros carros que têm esse perfil, inclusive Ferraris, que têm esse perfil lateral. Realmente uma tendência da época. Agora, eu, na minha humilde opinião, né, eu acho o seguinte, eu não digo que houve plágio. Na ocasião do Irapuru, uma das pessoas que esteve presente no nosso salão do automóvel, que na época era realizado no Parque do Ibirapuera, né, era um salãozinho pequeno, em 1964, uma das pessoas que ficou admirada com o projeto e foi dar parabéns para o Soler foi o senhor Nuccio Bertoni, que estava no Brasil, todo mundo já ouviu falar do Estúdio Bertoni na italiana. Ele veio e parabenizou, dizendo que o carro era maravilhoso. Como o Núcio Bertoni esteve aqui e viu, é bem provável que alguma fotografia, isso é uma opinião minha, tá? Deve ter circulado pela Europa e a pessoa acabou se inspirando. Fala, Marra. É o seguinte, existe uma corrente aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou atrasado, que tinha que ter dado a palestra. Pois é, né, meu? Obrigado, hein? Como carioca perdido no trânsito de São Paulo, vocês podem imaginar, né? Foram só 4 horas. Bom, encerradas as lamentações, há uma corrente que afirma que um garoto que trabalhava com Soler foi trabalhar na agência inglesa e levou os planos. Isso é uma fofoca que eu ouço há muito tempo. E esse Jensen tem um outro detalhe muito engraçado. Esse carro foi o primeiro carro de rua a ter tração nas 4 rodas e freios anti-bloqueio. Isso tudo feito pela Ferguson, que era uma fábrica de tratores, um sistema chamado Maxaré, que caiu muito bem num negócio que tinha 400 HP e 1.300 kg de peso. Mas inclusive em Araxá foram exibidos, foram colocados os dois, um ao lado do outro, um do Sérgio Valente. Essa foto aqui em cima, à direita, né? À esquerda. Exatamente. São os dois em Araxá. Exatamente. E você vê que os carros têm uma identidade estética muito grande. Um detalhe muito similar, além do vidro traseiro e dianteiro, né? As guelras que eu falei, né? Também muito, né? E essa linha de cintura também. Né? Quer dizer, é um carro que eu acho que, se não foi copiado, eu acho que alguém viu alguma foto dele e deu inspiração
talvez para um projeto que já existisse lá, eles acabaram... As pessoas dizem que o garoto levou o desenho todo. Mas nada como uma polêmica, né, Marrado? É Pra gente poder ter papo para contar, né? Isso seria demais. Bom, a Brasinca continuou sua trajetória, né? Esse carro foi produzido, como eu falei, 76 unidades, 50 na fase Brasinca e 26 na fase da STV. O que acabou, o que fez o Irapuru não ter sucesso? Eu acredito que a principal... Aliás, eu ouvi isso até do Walter Ram. O Walter Ram falou o seguinte: concorrência para o Irapuru não tinha. Não tinha no Brasil um carro concorrente. Ele custava, na época do lançamento, só para dar uma base, ele custava 16 milhões de cruzeiro. Um Volkswagen, nosso Fusca, custava 5 milhões. Um Simca Chambord, que seria um veículo, um Air Willys, era na faixa de 8 milhões. Eram 2 Air Willys, 2 Simcas, né? E o mais caro que tinha, que era o Fenemeu JK, não chegava a 10, era 9.800 e pouco. Então era um carro muito caro. E na década de 65, 66, houve um fenômeno que dizem que era a principal coisa. A importação estava um pouco mais aquecida e houve o lançamento do Ford Mustang e do Chevrolet Camaro num preço mais acessível. Então, entre o cara comprar um Irapuru fabricado no Brasil, poucas unidades artesanais, ou um Mustang, ou um Camaro, principalmente o Mustang, porque o Mustang você tinha uma faixa de preço muito grande, dos 6 cilindros até o Big Block, você tinha uma faixa muito grande de preço. Então, tinha Mustangs mais baratos até do que o Irapuru. E todo o apelo internacional, né? De ser um carro importado, do status que dava o Mustang na época. Então foi uma das coisas que acabou inviabilizando, como acontece hoje em dia com alguns produtos, alguns carros nacionais. Quem acompanha aí tem o Amoritz, tem outros carros fabricados aqui, mas chega num preço muito caro se comparado com veículos de tradição, qualidade importados. Bom, continuando, só para terminar aqui o assunto Brasinca, a Brasinca continuou na década de 80, além dos produtos, que a Brasinca até hoje é uma grande fornecedora das montadoras de automóvel. Ela fabrica a carroceria para diversos modelos de carro, até hoje, tá? A parte de estamparia é das melhores da América e tudo mais. Mas como o ramo marca Brasinca de automóveis, na década de 80, um nicho que cresceu demais foi a parte dos veículos transformados em cima da picape. Então ela produziu uma linha de picapes, né? A Brasinca manga larga, passo fino, a cabine dupla, a perua. E depois ela parou de fazer isso, porque a General Motors contratou ela para lançar Blazer, Grand Blazer, eram todas carroceria Brasinca. Você ia falar? É uma curiosidade, né? Eu trabalho na Volkswagen aqui no Chile há alguns anos, mas com curiosidade, a Saveiro, a primeira Saveiro teve carroceria feita pela Brasinca. A Saveiro, a Aras, a primeira Saveiro Quadrada, que todo mundo chama, né? Foi produzida 100% pela Brasinca. Exatamente. A Volkswagen não tinha condições aqui em São Bernardo de fazer a estamparia, principalmente da caçamba interna, suada, ela né? terceirizou algumas coisas, começou com o SP2, né? O SP2 era feito pela pela Caranguia, né? Isso. Então O teve... próprio Caranguia, né? O próprio Caranguia, a identidade é isso, o TC Caranguia também, né? Mas a Saveiro, pouco a gente sabe que foi feita... Foi feito pela Brasinca também. Então, depois quando fez lá... Fala, pode falar. A Brasinca também fez um negócio muito maluco. Foi a primeira cabine de caminhão FNM toda em metal e o primeiro veículo brasileiro a ter, fabricado no Brasil, a ter um para-brisa turbo, que era a cabine Brasinca do Fenemê. Eu falei no começo, né? A Brasinca, o grande impulso da Brasinca foi, na realidade, com as carrocerias, porque ela fabricava ônibus, né, na década de 50,
E quando veio o Fenemê, que eles desenvolveram um ferramental e fez muito sucesso, quer dizer, era e todo em chapa, né? Uma coisa interessante também que eu vi, por exemplo, foi minha cliente no final dos anos 80, eu ia ali em Higienópolis, se não me engano, né? Indianópolis, Higienópolis, ali em São Paulo, né? A porta, quando você abria, ela tinha a parte de cima levava um pedaço do teto, né? Tinha um corte, então acima do vidro, quando você abria, ele virava um semi-targa, vai. Aí com o targa você tira a placa, ele abria, ele ficava com metade do corte da parte de cima, era muito interessante também. O Irapuru, então, pelo formato do chassi que a gente mostrou, lembra até um pouco das Mercedes 300 SL, asa de gaivota. Muita gente não sabe, mas a asa de gaivota, surgiu a asa de gaivota por causa do chassi mais alto, né, para o acesso. E no Irapuru o chassi é muito parecido, muito alto, ele passa aqui dentro da caixa e é alto, né? Se a gente vê aqui aquela foto inicial aqui, né? E para facilitar o acesso, o que o Soler desenvolveu foi a porta abrindo, vamos falar aqui, eu não vi uma foto que dê para mostrar aqui, né? Mas ela avança sobre o teto. Não tem nenhum. Para facilitar o acesso. Até o cotovelo do rapaz. Lógico que na época de chuva entra uma água desgraçada, porque a vedação não é perfeita. Mas ninguém deixa na chuva. Tá? Bom, o que eu tinha para falar, o que eu quis mostrar aqui, eu acho que é isso aí. Vale a pena quem quiser conhecer, estudar um pouco mais, tem mais assunto, história da Brasínca, a história do Soler, que eu acho que foi um gênio, né? E a nossa história, né? Porque eu sou apaixonado pela indústria automobilística nacional, então é a nossa história. Tá bom? Obrigado, pessoal. Eu tinha preparado uma Pode vir para cá, para vocês sobre os visionários automotivos. Só que, infelizmente, sabe como é que é? Mas